Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Ainda em pé como você está, abra sua Bíblia aí, por favor, em Hebreus, capítulo 10. É uma alegria e um prazer estarmos na casa do Senhor, virmos a este lugar prestar o nosso louvor, a nossa gratidão, porque só Ele é Deus. Hebreus, capítulo 10, verso 38. Diz assim a palavra do Senhor: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por favor, volta algumas páginas aí e abre agora em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, bendito seja o nome do Senhor. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, pois só o Senhor é Deus. Reconhecemos a Tua autoridade, o Teu poder, a Tua soberania, que o Senhor é Deus que tudo pode e tudo faz, é o nosso Pai eterno. Meu Deus, obrigado pelo privilégio que é conhecer o Senhor e desfrutar meu Deus, da bênção que é estar na Tua casa para Te louvar e ser alimentado pela palavra do Senhor. E nessa hora eu lhe peço que o Teu Espírito Santo possa falar conosco. Queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Sopra neste lugar aqui, meu Deus, a doce e suave voz do Senhor no coração de cada um desses queridos aqui. Em nome de Jesus, abra a mente, meu Deus, abra o entendimento e mais, Deus, abra os ouvidos do coração para que o Teu povo possa ouvir a Tua voz. Eu lhe peço que o Senhor dê a mim graça, pois eu dependo inteiramente do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu querido. Nesse primeiro texto que nós lemos em Hebreus 10, verso 38, a Bíblia fala sobre a característica do cristão. O justo viverá da fé. A característica do cristão é viver da fé. A palavra justo se aplica àquele que foi justificado. Justificado significa perdoado. E perdoado é aquele que creu. É aquele que creu, porque lá em Romanos Paulo vem nos ensinar que justificados nós somos pela fé, pela confiança no Senhor, por colocar nele o nosso coração, por crer no seu poder, crer no milagre da regeneração que ele opera através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Então vem pela fé, vem pelo crer. O perdão a gente obtém através do acreditar, do crer no Senhor. E perdoado é aquele que nasceu de novo também. O justo, portanto, nesse texto de Hebreus, significa o cristão.
O cristão, aquele que entregou a sua vida ao Senhor e que agora vive uma nova vida com o nosso Deus. Esse é o que foi justificado, esse é o justo. E aqui o Senhor Jesus vem nos mostrar que o justo ele tem um padrão, o justo ele tem um estilo de vida, que é viver pela fé, que é viver confiando no Senhor. E a palavra fé aqui, a palavra fé na verdade ela tem N sentidos. Ela pode ter N significados, mas o original do grego aqui, ele traz o sentido de dependência e confiança no Senhor. Dependência e confiança no Senhor. É esse o sentido original da palavra nesse texto aqui, quando Jesus vem falar, quando a Bíblia vem dizer que o justo viverá da fé. A palavra fé, portanto, possui esse sentido de dependência, de estreita confiança, de reconhecer que é o Senhor quem cuida, que dependemos dEle, que a nossa vida precisa estar pautada nele e deixarmos-nos dirigir por Ele. Esse é o sentido de fé. E é engraçado que, apesar de nós vivermos um tempo onde o Evangelho tem sido tão difundido, tão comunicado, onde a gente tem visto a cada dia mais as igrejas cheias de pessoas, apesar disso tudo, a gente tem visto um tempo em que há uma geração que pouco confia em Deus, uma geração que pouco tem realmente colocado em Deus a sua estrita confiança, a sua estrita dependência. Na verdade, a gente tem visto pessoas confiando na economia, pessoas confiando em remédios, pessoas que confiam mais em médicos ou nos doutores, na palavra do que eles têm a falar, que confiam até mesmo nas suas próprias habilidades, no seu intelecto, na sua força, na sua capacidade, na sua consciência acadêmica, na sua formação acadêmica, na sua parte profissional, confia mais na sua parte financeira, mas que tem pouco confiado em Deus, que tem pouco realmente deixado a sua vida ser guiada pelo Senhor de forma por completo. A gente tem visto uma geração que tem andado mais pelas coisas que se vê do que pelas coisas que não se vê. Do que pelas coisas que não se vê. Se tem andado e pautado a vida mais por aquilo que se pode observar, aquilo em que eu posso mirar, aquilo em que eu posso alcançar, do que naquilo que eu não vejo. Isso é uma característica que a gente tem percebido nos nossos tempos. E isso, meu querido, infelizmente está de desacordo com o propósito de Deus. Não é esse o plano do Senhor para as nossas vidas. Não é esse, de maneira nenhuma. Ao contrário de viver da fé, é viver pela força do próprio braço. Viver pela força do próprio braço, é viver confiando naquilo que se pode realizar, confiando naquilo que se pode alcançar pela sua própria autonomia. Isso é o contrário de viver pela fé. Eu vivo de acordo com aquilo que eu consigo, naquilo que eu acredito que eu posso conseguir. A gente tem vivido, meus queridos, na verdade, no meio de uma geração incrédula. Uma geração incrédula, que pouco tem realmente acreditado de forma genuína no Senhor. Viver da fé significa a cada dia esperar no Senhor, viver esperando na verdade no Senhor, viver crendo que Ele é o Deus que tudo pode, deixar ser dirigido e deixar ser guiado por Ele, viver em confiança extrema no Senhor. Isso é viver da fé. Essa é a amplitude do sentido que esse texto de Hebreus quer nos trazer, viver na inteira dependência do Senhor. Quando se vive, e aí a gente para pensar que quando se vive uma vida na carne, quando se vive uma vida olhando apenas sobre a ótica do natural, sobre a ótica do normal, sobre a ótica do cotidiano, quando a gente vive apenas nessa ótica, o culto, na verdade esse momento aqui, ele passa a ser quase que um momento litúrgico só. O culto passa a ser uma liturgia. Só uma liturgia, só uma coisa mecânica que não tem um sentido sobrenatural por trás, porque está faltando fé, ou passa a ser extremamente assim, influenciado. Sem a pessoa que vive assim, e aí a pessoa vem para a igreja sem fé, sem colocar a sua vida na dependência do Senhor, e passa a viver sem a perspectiva do sobrenatural na sua vida, sem a perspectiva de que há um Deus que tudo pode, que tudo faz, e que à medida que eu deixo a minha vida ser controlada por Ele, Ele tem a autonomia e o poder para realizar, para agir, para transformar a situação. Então as pessoas têm perdido essa perspectiva do sobrenatural.
tem por vezes entrado na igreja e saído com o olhar apenas sobre a ótica do natural, sobre a ótica do comum. E por vezes nós sofremos derrotas porque a gente não tem crido. Que a gente não tem crido. Não temos, assim, sido dependentes da mão poderosa de Deus. Dependência da mão poderosa de Deus no sentido de tomar decisões, no sentido de fazer negócios, de clamar ao Senhor e crer que Ele vai trazer que Ele vai me dar a resposta, que eu quero que Ele me guie naquilo que eu estou tomando decisão na minha vida. Tem faltado essa dependência. Dependência quanto aos filhos, dependência de que o Senhor vai cuidar do filho, de que eu entrego o meu filho na mão do Senhor e eu creio que Ele vai cuidar. Dependência, faltando dependência quanto a crer na provisão do Senhor, quanto a crer no seu poder para transformar o meu casamento, para melhorar a minha casa, para ajustar as coisas. Está faltando isso, está faltando isso. As pessoas não veem, por vezes, o sobrenatural e o milagre de Deus em sua vida, porque unicamente está faltando fé, porque tem faltado fé ao coração. Tem faltado a crença no Senhor, a total dependência dEle e a confiança de que Ele tudo pode, de que Ele tudo faz. E é interessante que a gente, quando medita nesse texto aqui de Marcos, nesse texto da mulher, do fluxo de sangue, ele revela o que a fé é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Esse texto mostra isso para a gente. O que a fé é capaz de produzir na vida de uma pessoa. E o que a falta da fé também gera como consequência. Esse texto mostra isso para a gente. Essa mulher, ela tinha uma hemorragia que durava 12 anos. Era um problema extremamente grave, que trazia para ela consequências seríssimas. Trouxe consequências para ela de ordem física, consequências de ordem biológica, consequência de ordem fisiológica, consequência de ordem social, consequência financeira. Esse problema refletiu em todas as áreas da vida dessa mulher, todas as áreas da vida dela, gerou reflexo. E refletiu de forma negativa. Era uma doença extremamente grave. A situação dela era extremamente grave, que levou a essa mulher a um estado de debilidade profunda, porque essa mulher, ela não tinha saúde. Essa mulher não tinha saúde. Essa mulher, em razão desse fluxo de sangue, ela não tinha beleza, o esgotamento físico dela estava sendo a cada dia evidenciado, materializando na vida dela. Então essa mulher não tinha saúde, não tinha beleza, por vezes, quem sabe, não tinha uma vida conjugal, não tinha vida social, não tinha de repente vínculos familiares fortes, tudo por conta de consequência desse problema que ela carregava há 12 anos. 12 anos de sofrimento, 12 anos de angústia, 12 anos de tormento. E a gente vê aqui no final do verso 34, Jesus falando que a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vai porque a tua fé, porque foi mediante a fé que aconteceu o milagre na sua vida. Jesus vem aqui dizer que o que levou o milagre a acontecer na vida daquela mulher foi a fé. A fé que foi o start para o milagre. A fé que materializou a cura na vida dela, que materializou o milagre na vida dela, foi a fé. Jesus fala isso aqui de uma maneira muito clara. Mas eu queria compartilhar contigo nesta noite o que a fé produziu na vida dela antes do milagre da cura. Antes do milagre da cura, a fé produziu um monte de coisa na vida dessa mulher. Na verdade, a fé transformou essa mulher antes da cura. Antes da cura. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. A primeira coisa que eu vejo aqui, que a fé causou na vida dessa mulher, foi que a fé trouxe para ela visão. A fé trouxe visão para essa mulher. A Bíblia diz que ela tocou nas vestes de Jesus. Ela não tocou na cabeça, ela não tocou no braço, nos ombros. A Bíblia diz que ela tocou nas vestes de Jesus. Isso significa que essa mulher, ela possivelmente estava se arrastando, ela estava tentando vencer ali aquele obstáculo e estava quase que se arrastando para esticar a mão e conseguir tocar nas vestes de Jesus. Entre a mulher e Jesus havia a multidão.
A gente sabe que a fama de Jesus percorreu por toda aquela região. E se aglomeravam pessoas vindo da toda a região ali da Judéia, a região da Galileia, da Samaria, da região de Samaria também certamente vinham pessoas. Enfim, vinham pessoas de toda a região e Jesus aglomerava. As pessoas se aglomeravam em volta dele. E era muita gente, não era multidão de repente de pouca gente não, de 10 ou de 20, que a gente olha um grupo de pessoas e fala, não, tem uma multidão ali. Não, aqui era diferente. Só para eu te lembrar aí, só para a gente se lembrar, o milagre da multiplicação dos pães, foram alimentados 5.000 homens. 5.000 homens. Se cada um tivesse acompanhado da esposa, naquele tempo poderia ter mais de uma esposa, mas vamos dizer que fosse só uma, dobra a conta, 10.000. Se não contaram, a gente sabe, mulheres e crianças. Onde vai o pai e a mãe, vai o menino. Os meninos vão junto. Então, se cada um, se foi mais um menino, ou se foram dois, se foi um menino, a conta sobe para 15. Se foram 2 meninos, sobe para 20. E a gente sabe aqui que a turma proliferava e enchia a terra. Quantos mais filhos tivesse, melhor era nesse tempo. Então, aqui, qual o tamanho dessa multidão? A Bíblia não registra, mas quem sabe 5.000, 10.000, 15, 20.000 pessoas em volta de Jesus. Uma multidão de gente, era muita gente. Entre a mulher e Jesus havia uma multidão. Mas apesar da multidão, aquela mulher conseguiu ver Jesus. Aquele tempo não era como o de hoje, onde você tem as redes sociais, que todo mundo coloca o seu retrato, a sua foto. É muito fácil encontrar o retrato, a imagem de alguém. Naquele tempo não tinha nada disso, a gente sabe, não se tinha nem foto naquele tempo, e não se tinha, por vezes, a imagem das pessoas. Quem sabe essa mulher nem sequer sabia quem era Jesus. Possivelmente ela talvez não encontrou, não teve oportunidade de vê-lo antes em algum lugar. De repente essa mulher nem sabia quem era. Meu querido, mas no meio desse monte de gente aqui, ela parou e começou a olhar e ela falou, não, eu quero achar. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar, olha, tem um homem que está curando. Tem um homem que tem poder, que cura qualquer coisa, que ressuscita defunto, que multiplica comida. Essa mulher, ela falou, não, eu quero ver, eu quero achar esse homem, eu quero achar ele. Ela deve ter se colocado em pé assim, de alguma maneira, tentado se elevar. Aqui não é o caso de Zaqueu que subiu numa árvore, mas eu acredito que ela deve ter se elevado em cima de alguma coisa para procurar. E esticou o pescoço e no meio daquele povo todo, ela conseguiu ver Jesus, lá no meio, porque certamente ele estava lá no meio. Ela falou, não, é aquele lá, ó. É aquele lá, ó. E aqui o engraçado é que Jesus andava igual o povo. Jesus não tinha uma capa, Jesus não tinha um manto brilhante, Jesus não tinha uma coroa na cabeça. Não, Jesus andava com a mesma roupa do povo, a mesma roupa dos discípulos, dos pescadores, ele andava como o do povo. Então não tinha nada de extraordinário que diferenciava ele das pessoas. Mas essa mulher esticou o pescoço. Não, é aquele lá, ó, é aquele, eu vou atrás dele, é aquele. Ela conseguiu ver Jesus, a fé no coração. Meu querido, isso só foi possível, apesar da multidão, aquela mulher conseguiu localizar Jesus. Isso só foi possível pela fé, meu querido. Isso só foi possível através da fé. Isso porque a fé, meu querido, ela nos permite enxergar além do obstáculo. A fé nos dá essa capacidade de ver além, onde eu não consigo ver no normal. A fé faz isso, ela tem esse poder de nos fazer enxergar além, de ampliar o nosso horizonte. Ampliar, ela nos diz, a fé, querida, ela nos permite ver o que não existe. Ela tem essa capacidade, a possibilidade, quando as situações e as circunstâncias dizem que não, pela fé a gente consegue ver o milagre, ver a solução, ver a resposta. Era impossível, era humanamente impossível aquela mulher identificar Jesus no meio de uma multidão, mas pela fé ela conseguiu, através da fé. Meu querido, e talvez você esteja aqui assim nessa noite, sem perspectiva, sem otimismo, não consegue enxergar a saída para o seu problema, não conseguindo ver luz no fim do túnel, não conseguindo ver a vitória, não conseguindo, ou não consegue ver a possibilidade alguma.
a respeito da situação que está te cercando, não vê a possibilidade, não acha saída, não consegue ver saída de nada. De repente essa seja a sua situação aqui nessa noite, por falta de fé no coração. Por falta de fé. Por falta de fé. Meu querido, você só precisa ter fé. Só fé. Fé para ver além da circunstância, fé para ver além dos obstáculos, fé para ver além da oposição. Não fique, meu querido, limitado ao que o seu olho nu consegue enxergar, porque o nosso olho nu só consegue enxergar o que está em nossa volta, que é a dor, que é a enfermidade, que é a situação de que de repente você recebeu hoje um aviso prévio de que vai ser demitido no final do mês e de que no Brasil hoje tem 13 milhões de desempregados e que vai ser impossível arrumar um emprego mês que vem para me sustentar. O olho nu da gente só mostra isso, só nos faz enxergar isso, que está difícil, que está muito complicado, mas o olhar da fé, ele é um olhar diferenciado. Ele eleva a nossa visão para um outro nível, para um outro patamar. Esse é o olhar da fé. É a fé que a gente precisa de ter para alargar a nossa visão. Uma outra coisa que eu vejo também é que a fé produziu força nessa mulher. A fé ela é capaz de produzir força. Aquela mulher estava há 12 anos escorrendo sangue. Ela seguramente estava num estado de profunda debilidade física, de fraqueza no corpo, de anemia. Aquela mulher seguramente estava anêmica. Estava fraca, e uma pessoa anêmica e fraca, mal às vezes se consegue colocar de pé. Mal às vezes se consegue colocar de pé ou se manter de pé. Mas apesar disso, essa mulher, ela consegue, a gente vê aqui no texto que ela consegue romper toda aquela multidão. Ela rompeu no meio do povo, rompeu, e aqui não era coisa de, me dá licença, por gentileza, deixa eu passar. Aqui não funcionava isso, meu querido. Não funcionava, porque todo mundo queria estar perto de Jesus, todo mundo também queria chegar e conversar com ele e falar: Jesus, olha aqui, eu estou com esse problema aqui, resolve para mim. Jesus aqui me cura, Jesus faz para mim, Jesus multiplica para mim. Todo mundo estava na mesma situação de repente, então não tinha como pedir licença para poder chegar. Aqui era na força do corpo mesmo, era rompendo e falar: não, eu vou aqui, ó, chega para lá, e empurra um, empurra outro para poder conseguir romper. Era desse jeito que ela precisou de fazer aqui nesse momento, e ela só conseguiu isso através da fé. Isso só foi possível por causa da fé que produziu força nessa mulher. A fé produziu força no corpo dessa mulher, coisa que ela sequer tinha. E a gente vê por vezes muitas pessoas reclamando. Pessoas reclamam que têm se sentido cansadas. Não sei se de repente as pessoas, eu ouço isso muito, não sei se de repente você tem ouvido tanta gente que chega perto da gente e fala: não, estou tão cansado de tudo, cansado do trabalho, está sem força para trabalhar, sem força para estudar, sem força para servir na obra de Deus, sem força para ler a Bíblia, sem força para orar. As pessoas falam: não, eu chego em casa tão cansado que às vezes eu pego a Bíblia para ler e durmo. Eu começo a orar e durmo. Cansado. Pessoas que por vezes iniciam projetos, mas não concluem. Começam as coisas, às vezes tem um pouco de ânimo e falam: não, eu vou começar, tem força para começar, mas não tem força para terminar, para pelo meio. Está sempre deixando as coisas pelo meio, sempre deixando coisas a fazer, a completar na vida. Pessoas que estão sem força para lutar. A fé, meu querido, ela é capaz, a fé, ela é capaz de produzir na gente uma musculatura espiritual, uma musculatura emocional. Ela é capaz de dar vigor no corpo, de levantar e falar: não, vamos para frente, dar força para poder lutar, para perseverar, para continuar a caminhar, para progredir. A fé, ela tem essa capacidade de produzir tudo isso na vida da gente. Meu querido, eu quero te dizer que há saída. De repente você está aqui nessa noite se sentindo completamente cansado e abatido, achando que não tem solução mais nenhuma, e já está cansado de tanto tentar, e está de repente há algum tempo como essa mulher, já tentando e não está conseguindo, e de repente isso está te trazendo um abatimento muito forte. Eu quero te dizer que há saída para teu filho que de repente está desviado, está afastado do Senhor, e você está há tanto tempo orando e não vendo ele, e só vendo ele de mal a pior, como essa mulher, só indo para longe.
E eu quero te dizer que há solução, a saída para ele, a saída para o seu casamento, a saída para a salvação do seu parente, para o seu amigo, que de repente você está orando há tanto tempo e não vendo nenhuma modificação. A saída, meu querido, a saída, a solução, a saída, porque as promessas de Jesus, as promessas do Senhor dizem que há a saída, porque a palavra nos garante isso, a palavra de Deus nos garante isso, a saída porque o sacrifício de Jesus na cruz nos mostra que há a saída, glória a Deus, porque há saída, meu querido. Por isso não pare de lutar, persevere na caminhada, persevere, não pare. Uma outra coisa que eu vejo aqui também, que a fé produziu nessa mulher, foi coragem. Aquela mulher, ela não podia tocar em ninguém. Ela, pelo estado dela de hemorragia, pela lei mosaica, ela era considerada impura, imunda. Ela não podia encostar nas pessoas. Ela não podia, no lugar que ela se assentava, outra pessoa não podia se assentar. Porque se assentasse no mesmo lugar, era considerada imunda. E aí a pessoa ia ter que passar por todo o cerimonial da purificação, para poder voltar a relacionar dentro de casa, para poder voltar a poder frequentar a sinagoga, frequentar a igreja. Então, essa mulher, ela era considerada imunda. Ninguém podia chegar perto dela, ela era impura. E essa mulher, nessa condição, eu imagino que quando ela olha para a multidão, inúmeras coisas poderiam acontecer. Essa mulher, frente à multidão, ela poderia ser pisoteada, completamente pisoteada. Essa mulher teve que enfrentar, meu querido, esse desafio de ir, de partir. Porque se de repente no meio da multidão ali, tivesse um conhecido dela, e olhasse e falasse: mas você é impura, você não pode estar aqui não, e aflorasse, inflamasse as pessoas, essa mulher poderia ser linchada. Essa mulher poderia ser pisoteada. Essa mulher teve que ter coragem, meu querido, para poder partir, para enfrentá-lo no peito. E aqui foi literalmente no peito, romper no meio da multidão. Uma outra coisa que essa mulher ela teve que ter coragem, até mesmo para poder enfrentar o não de Jesus. Até mesmo o não. A gente sabe hoje que Jesus a curou, mas ela não sabia. Ela poderia ter pensado: e se ele falar não para mim? E se ele falar depois? E se ele falar: não, você é imunda, aparta-te de mim? A gente sabe que o milagre aconteceu, mas ela não sabe. Essa mulher teve que ter coragem até mesmo para isso. Ela teve que ter coragem para enfrentar todos os medos dela, todos os possíveis medos da mente dela. Ela teve que ter coragem para poder enfrentar medo de ser pisoteada, espancada, rejeitada, de receber não. Não há relato de que essa mulher estava acompanhada do marido, que estava acompanhada de um filho. Essa mulher, ela estava sozinha, e ela teve que sozinha decidir levantar e tomar a atitude de partir para frente e caminhar, e romper na multidão para poder enfrentar Jesus. A fé tornou essa mulher, meu querido, corajosa, destemida, tornou essa mulher uma pessoa brava, valente, ousada. A fé produziu isso tudo na vida dessa mulher. E a gente percebe que há pessoas, quanta gente no nosso tempo tem corrido do problema, quanta gente corre de problema, corre de enfrentar solução difícil, corre de enfrentar o problema de frente. Não tem coragem, tem medo, tem receio, é medroso, tem uma visão pessimista, tem medo de tentar, tem medo de arriscar, tem medo. Quantos de nós, por vezes, não temos nossos receios e nossos medos? Não, eu acho que não vai dar certo, então não vou nem tentar fazer. E aí fica. Essa mulher só teve uma oportunidade. Jesus passando no meio da multidão. Ela falou: ou é agora ou nunca. Ela colocou a faca entre os dentes e falou: é agora, eu vou, vai ser agora, não vai ser outra hora. Ela teve que enfrentar, ter coragem. A fé nos enche de coragem e ousadia, meu querido, para poder guerrear, lutar, perseverar apesar das circunstâncias e buscar a vitória.
Uma quarta coisa que eu vejo aqui também na vida dessa mulher é que a fé produziu ânimo nela. Aquela mulher, eu repito, estava 12 anos tentando, 12 anos batendo na porta, 12 anos procurando ser curada, e a situação dela só piorava. Só ia de mal a pior, só descambava, o carro só ia ladeira abaixo na vida dessa mulher, só piorava as coisas para ela. Ela tinha tudo para ficar desanimada. Essa mulher tinha tudo para estar desanimada, não ter ânimo nenhum, não ter ânimo, e falar, não, já tentei tanto. Ixi, meu querido, não foi, repito, 6 meses, de repente, o tempo do sofrimento é tão difícil, né? Quando a gente está tudo feliz e alegre, quando a gente está na beirada da praia, 10 dias passam tão rápido. Agora, 10 com dor, sentindo dor, e precisando de tomar remédio de hora em hora, um dia é uma eternidade. Um dia dentro de um hospital é uma eternidade. Não passa. O tempo não passa. Agora você imagina 12 anos. 12 anos. 12 anos batendo e não conseguindo. 12 anos de frustração. Todas as tentativas frustradas. Meu Deus. Contudo, quando essa mulher ouviu falar de Jesus, e que ele curava, e que ele tinha poder para controlar o tempo, para fazer coisas sobrenatural, meu querido, ela pela fé, ela teve ânimo de tentar mais uma vez, de falar, não, eu vou de novo. Eu vou me levantar e vou mais uma vez, porque eu acredito que ele pode. Dessa vez vai dar certo. Das outras não deu, mas dessa vez vai dar certo. E eu vou. Muitas pessoas, a gente vê que estão vivendo profundamente desanimadas no nosso tempo. Muitas pessoas extremamente desanimadas, sem ânimo para poder fazer tudo, sem ânimo de ler a Bíblia, sem ânimo de orar, sem ânimo de interceder pela cura, sem ânimo de orar pela salvação, sem ânimo de continuar batendo e procurar solução. Quanta gente que está desanimado pela vida, desanimado. Mas essa mulher, mais uma vez eu lembro, ela tinha tudo para jogar a toalha, tudo, todas as razões possíveis. Muito mais, de repente, do que o problema que você está hoje enfrentando. Muito mais, muito mais. Você colocar você na balança e ela, você vai ver que de repente para o lado dela vai pesar mais. Quando a gente olha para o contexto dessa mulher, ela tinha todas as razões para poder entregar os pontos, para falar, olha, eu não consigo nem mais tentar. Não consigo, não tenho força nem para tentar, não tenho ânimo. Não tenho ânimo. Mas a fé produziu no coração daquela mulher a vontade de levantar e falar, não, eu vou de novo. E a gente vê que a fé nas promessas do Senhor, ela produz ânimo nos corações. A fé nas promessas do Senhor produz ânimo dentro do nosso coração, para nos tirar da apatia, da estagnação, e nos colocar de pé, e nos animar a prosseguir, e a tentar de novo, e a continuar na caminhada, e a não parar, a tentar novamente. Por último, eu vejo aqui que a fé dessa mulher produziu esperança nela. A fé dela no Senhor produziu esperança. No verso 28, a Bíblia nos diz isso. Ela diz, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Outras versões dizem que se tão somente eu sararei. Meu querido, essa mulher conjugou o verbo no futuro, porque ela tinha certeza do resultado que ela ia alcançar. Ela tinha certeza, não, se tão somente eu vou ser curada, se tão somente eu encostar, eu não vou precisar nem de conversar com ele, eu não vou precisar nem de abraçar, eu não vou precisar, eu só vou precisar de encostar nele, só de encostar. E ela foi. Aí isso produziu fé no coração dela. Ela estava enferma, mas ela acreditava na cura. Naquele momento ela estava ainda enferma, mas ela falou, não, eu vou ser curada. A Bíblia não diz, ela não falou que se eu
encostar nele, talvez eu seja curada. É possível que ele me cure. Se eu chegar até lá e conversar, e contar para ele toda a minha história de sofrimento, há quanto tempo eu estou amargando esse mal, talvez pode ser que ele me cure. Não, ela não disse isso, ela não pensou isso. Ela só teve uma certeza no coração: se eu encostar nele, eu vou ser curada. E é só disso que eu preciso. E isso é fé, meu querido. A fé, ela estava enferma, mas ela acreditava na cura. Ela tinha a esperança da cura acontecer. A fé faz gerar esperança no coração. Fez gerar no coração dela. E é o que produz também no nosso coração hoje, esperança. O contrário também é verdade. Muitas pessoas são pessimistas, ranzinza, rabugento. Não possuem esperança nenhuma. Quanta gente a gente não encontra assim também? Pela ausência de fé, só tem uma visão pessimista de tudo. Vai dar certo? Não, acho que não vai dar não. A gente já tentou tanta vez, não, está muito difícil, tem muito problema, está complicado. Tem gente que só tem uma visão pessimista das coisas. Essa mulher tinha inúmeras razões para ter uma visão pessimista, mas ela não. A fé encheu o coração dessa mulher, ela falou: não, eu só preciso de tocar e eu vou ser sarada. Eu vou ser sarada. Pessoas que não possuem fé nem dependência no Todo-Poderoso são pessoas que possuem uma visão pessimista da vida. Uma visão extremamente pessimista. Em Hebreus 11, verso 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É a certeza e a convicção. A certeza e a convicção de que vai acontecer, de que vai dar certo. Meu querido, portanto, tenha esperança. Tenha esperança de que a porta vai se abrir. Tenha esperança de que o milagre vai chegar. Tenha esperança de que a situação, que o nosso Deus tem poder para transformar a situação e operar o milagre. Amém? Tenha esperança nisso. Tenha esperança. Antes do milagre da cura acontecer, a fé transformou a vida dessa mulher. Antes do milagre da cura acontecer, ela já tinha sido completamente transformada. A história de vida dela, ela interiormente, emocionalmente, mentalmente, ela já tinha sido completamente transformada. Tudo pelo poder da fé. A fé. Antes do milagre da cura acontecer, a fé transformou a vida, pois lhe trouxe visão para enxergar além dos obstáculos, produziu nessa mulher força, coragem, ânimo e produziu esperança. Amém, meu querido? Eu não sei como é que de repente você chegou aqui nessa noite, de repente acabado, cansado, sem esperança, desmotivado, assim, mas eu quero te dizer que a fé, há uma porção de fé do Senhor para ser derramada sobre a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus, basta você crer e basta você clamar. Falar: Jesus, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé nessa noite, porque é o que eu estou precisando, meu Deus. Em nome de Jesus, para que essa fé produza em mim um renovo, para eu continuar caminhando. A minha caminhada está difícil, Senhor, mas pela fé, alimentando o meu coração, a esperança me dando força para poder prosseguir e caminhar. Meu Deus, eu vou ter vitória. Em nome de Jesus, se essa é a sua situação hoje, eu gostaria de te convidar a orar, a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Se de repente você está precisando de ser animado e fortalecido na fé, em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração e abra sua boca e fala com o Senhor: meu Deus, aumenta a minha fé. Pai, está difícil. Meu Deus, a caminhada não está fácil. Meu Deus, eu tenho tido vontade de desanimar. Senhor, eu tenho até razões para desanimar. Eu já estou batendo há tanto tempo na porta, meu Deus. Eu estou cansada. Meu Deus, eu estou cansado. Mas em nome de Jesus, meu querido, há poder no nome do Senhor para encher o seu coração de fé nessa noite e para trazer uma transformação nas suas emoções, até mesmo no seu corpo, para te dar força e te colocar de pé. Pela fé. Deus, há poder no nome do Senhor. Há poder no nome do Senhor. O Senhor conhece cada coração aqui.
O Senhor conhece o clamor de cada um, a necessidade de cada um. Meu Deus, e o que nós precisamos é tão somente crer no Senhor, é confiar no Senhor e viver a nossa vida na inteira dependência do Senhor, vivendo pela fé no Senhor. Meu Deus, porque tendo fé em Ti, tudo é transformado. A nossa vida ela é transformada, a nossa mentalidade, meu Deus, o nosso corpo, tudo é transformado. Meu Deus, eu lhe peço que nessa noite um óleo do Senhor, Deus, seja derramado sobre a cabeça de cada um desses queridos. Uma porção de fé, meu Deus, venha ser derramada no coração de cada um. Meu Deus, para que prossigam, meu Deus, para que não parem, meu Deus, mas que cada um siga adiante com o olhar firmemente no Senhor, que é o autor e consumador da fé. Em nome de Jesus, faz um milagre nessa noite, nas nossas vidas, na vida de cada um. É o que eu te clamo, em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus.